A Assembleia Legislativa discute nesta segunda-feira a utilização de ozônio para fins medicinais no Sistema Único de Saúde. Os resultados seriam positivos, mas o Conselho Federal de Medicina é contrário. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com a presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, a voz, a doutora Maria Emília Gadelha. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, esse tema é polêmico. Aí a gente lembra de uma outra polêmica recente também, que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que era a pílula do câncer. Sim. No caso do ozônio, desse tratamento com ozônio, já existe uma comprovação científica dos benefícios? Sim. A ozonioterapia é uma técnica que utiliza a mistura de gases, oxigênio e ozônio. O ozônio medicinal é produzido a partir de oxigênio puro, né? A partir de um equipamento específico para esse fim. E a ozonioterapia, ela tem 100 anos de vida, é utilizada e reconhecida em países como Alemanha, Itália, mais recentemente a China, né, Cuba, Rússia, pelos sistemas públicos de saúde desses países, inclusive, de muitos deles, e já vem sendo conhecida e utilizada em várias partes do mundo há 100 anos. E por que existe essa restrição, então, das entidades aí, os conselhos regionais e o Conselho Federal de Medicina? Eu acredito que no Brasil exista essa resistência em relação ao novo, não só especificamente ao ozônio. Diferente da fosfetanolamina, a pílula do câncer, a ozonioterapia é uma técnica conhecida e validada cientificamente em vários países, né? E a pílula do câncer ainda passa por um processo de análise. A ozonioterapia não é um procedimento experimental, só que no Brasil, em função da lei do ato médico assinada pela presidente Dilma, essa competência ficou por conta do Conselho Federal de Medicina. E essa competência, infelizmente, no momento, atrapalha a implantação de várias técnicas que seriam altamente benéficas do ponto de vista de qualidade de vida para os pacientes, quanto do ponto de vista financeiro de economia para o sistema público de saúde. Então, o que nós estamos fazendo é justamente fornecer as evidências científicas. Nós já apresentamos essas evidências, vimos apresentando essas evidências nos últimos 10 anos e nós acreditamos que em algum momento dessa história isso deve mudar. O estado de Mato Grosso está sendo pioneiro oferecendo essa possibilidade de discussão pelo Poder Legislativo do Estado, que pode se tornar um exemplo para as outras unidades da Federação Brasileira, para os outros estados. Pois é, a senhora falou da eficácia. Em quais tratamentos, quais doenças ela é usada, a técnica? Então, a ozonioterapia é essa utilização medicinal da mistura de gases, oxigênio e ozônio. E isso pode ser utilizado em 3 grupos de doenças, principalmente em infecções. Então, seria muito útil para controle das infecções hospitalares, por exemplo, das infecções com essas bactérias, superbactérias resistentes, né? Isso já existem, inclusive patentes brasileiras de autoclaves para esse fim. Por exemplo, no controle de hepatites crônicas virais, que os tratamentos são extremamente complicados e caros. O outro grupo são as doenças inflamatórias e alérgicas, são várias, principalmente as com dores crônicas, tipo hérnia de disco, dores de coluna, dores de joelho, dores articulares em geral, e também para problemas circulatórios, tanto arteriais quanto venosos. Uma grande aplicação da ozonioterapia é exatamente no pé diabético. O pé diabético, que grande parte da população portadora dessa doença associada ao diabetes mellitus corre risco de amputação. E se tem informação a partir dessa literatura internacional que a ozonioterapia tem possibilidade de evitar que essas pessoas cheguem à amputação em até 80% dos casos. Presidente, a senhora falou aí em tratamentos, os convencionais hoje, que são caros e complicados. Sim. Nessa resistência dos conselhos, das entidades médicas, pode existir por trás aí uma espécie de lobby
da indústria farmacêutica? Qual a opinião da senhora? Acho Pelo que sorriso... precisamos de uma lei para isso, não? Pra coisa... Eu não sei, é complicado de afirmar, né? Porque nós não temos condição de avaliar isso. O que nós sabemos é que, efetivamente, nós apresentamos a documentação, preenchemos a resolução 1982, que foi a resolução solicitada para reconhecimento de terapias já em uso corrente em outros países. Todos os critérios foram preenchidos e inexplicavelmente, a negativa aconteceu alegando-se inexistência de comprovação científica. Mas a máquina também é uma máquina cara, né? Outras pessoas poderiam ganhar também com ela. Então, esse lobby talvez... Não, a máquina em si não é cara. A máquina não é o problema, porque a máquina tem uma vida útil enorme. Ela só exige manutenção anual. E existem fabricantes nacionais, existem equipamentos alemães desde a década de 50, né, para uso sistêmico. Agora, mais recentemente, os chineses, italianos, russos. Então, realmente é uma situação que inexplicável do ponto de vista científico, digamos assim. Quer dizer, só para detalhar um pouco mais esse questionamento que a Nayara fez à senhora. Se, de um lado, pode ser que exista um lobby da indústria farmacêutica, do outro pode também existir algum interesse de quem fabrica o equipamento que processa o oxigênio para o ozônio. Os equipamentos, eles são equipamentos relativamente simples, eles fabricam o ozônio a partir de efeito corona, geralmente, que é um choque elétrico de até 15 mil volts, então não exige tanta tecnologia, por isso eles não são equipamentos caros, né? E eu acredito que não haja esse tipo de lobby, até porque os fabricantes desses equipamentos são indústrias pequenas em geral, né? Não tem o poder econômico da indústria farmacêutica, por exemplo. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Agradeço o convite. Obrigada.